aqui mais uma vez para discutir a segurança viária, né, dentro da nossa jornada de saúde, trânsito e transporte aqui no E-Transport. E trouxemos dois convidados ilustres. Vou primeiro apresentar a vocês Fernando Diniz. Fernando Diniz é presidente da ONG Trânsito Amigo, é engenheiro, é um grande militante na segurança viária. Ele tem um histórico pessoal importante com relação a isso, perdeu um filho no acidente de trânsito e desde então criou uma ONG e tem brigado muito pelas melhores condições do trânsito do nosso país. E apresentar também a vocês, para os que ainda não conhecem, o professor José Mauro Braz de Lima, que é um professor de neurologia, que tem uma atuação muito marcada também na área de segurança viária, especialmente voltado para os problemas relacionados ao uso, abuso e dependência de álcool e outras drogas. Ele é presidente de honra da Sociedade Brasileira de Alcoologia, é professor de neurologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem uma expertise muito grande nessa área de álcool e drogas. Então, eu vou começar conversando com o Fernando Diniz sobre os diversos aspectos da década de ações, né? E até sobre uma certa demora do país em se inserir nesse contexto dessa mudança necessária, que é tardia e necessária no nosso país, né? Nós vivemos um momento muito especial, né? O Brasil passa por um momento muito especial, que é esse momento da década 2011-2020 de segurança viária. Essa década foi um compromisso ousado, assinado em Moscou em novembro de 2009, em que mais de 170 países assumiram o compromisso de diminuir em 50% a mortalidade no trânsito. Bom, alguns países mais adiantados já vinham com a sua política de governo firmes, como a Espanha, a França, Portugal também, e outros países, baixando esses índices de mortalidade. Me preocupa um pouco as ações aqui no Brasil. Nos preocupa porque estamos vendo um quadro do crescimento. Tudo bem, você pode levar em conta que aumenta a frota, que você tem um maior número de habilitados todos os anos tendo carteira de habilitação, mas você também tem que levar em consideração que não temos tantos concursos para agentes policiais e federais, agentes de trânsito, e nós não temos em contrapartida, uma resposta compatível com esse crescimento. Então, agora eu vou perguntar ao professor Zé Mauro, dentro desse contexto, professor Zé Mauro, e também levando em conta as questões relacionadas com o uso, abuso e dependência de álcool e outras drogas, como esse cenário, como o senhor faz uma avaliação desse cenário nesse momento? No que toca a nossa atividade como hospital, como médico, como docente, quer dizer, formando a área de saúde, e na área de álcool e droga, esse é um aspecto particularmente importante porque o álcool funciona como um dos principais fatores na dinâmica do acidente, na dinâmica do ocorrido, né? E a França é para a gente uma referência, porque eles conseguiram um fato assim fantástico, que foi diminuir a mortalidade, um número expressivo, que era em meados dos anos 90, 16 mil mortes por ano, para chegar até 4 mil mortes agora em 2011. Quer dizer, a menos de 4 mil mortes. Quer dizer, uma redução... anos, né? Conseguiram em 20 anos fazer uma redução muito expressiva. Muito grande, imenso. Quer dizer, 75% de redução. Uma redução enorme. Mas isso com o quê? Aí nós vamos aprender. Aprender que isso foi ação efetiva do Executivo, as ações da polícia nas blitz e campanhas, foi ação do Legislativo, das leis, mas foi ação também do Judiciário. Quer dizer, as penas aumentaram muito, as penas pecuniárias, as penas de restrição de liberdade. Então, essa parte foi a que causou talvez o maior impacto e fez essa redução fantástica. Precisa, e nós tivemos, o Fernando Diniz também teve lá em Brasília, no STF, mas o que nós não podemos aceitar é isso que nós tivemos, que o Fernando repete. São 50 mil, mais ou menos, 50 mil mortes por ano e 500 mil feridos todos os anos. Quer dizer, mais do que qualquer guerra, mais do que a guerra do Vietnã, e todos os anos. Então, isso é inaceitável. Então, lá que nós falamos, chegamos lá, quando eu encerrei meu último slide, era para dizer que nós não aceitamos isso. E a lei, os instrumentos, as ferramentas jurídicas, elas podem ser modificadas, alteradas, melhoradas, fazer qualquer coisa. Aí nós sugerimos que tenhamos os 5 passos, que seria informação, nesse sentido amplo, educação, no sentido amplo, conscientização e responsabilização, quer dizer, tem que responsabilizar as pessoas por seus atos, e aí vem a fiscalização,
que é o que a gente faz da lei seca, e, por fim, a penalização. Quer dizer, a parte jurídica da penalização é para que não haja crimes dolosos, né, ou dolo eventual, em que a gente observe e vê, quer dizer, uma verdadeira carnificina na estrada, e o indivíduo vai pagar cestas básicas. Quer dizer, isso é um escárnio, isso é uma coisa muito dura. Presidente, deixa eu só pegar esse gancho do STF, que eu acho importante, para a gente não distanciar muito, porque vocês dois estiveram na audiência pública que o Supremo promoveu, né, em 2 datas distintas, né, no sentido da discussão da Lei 11.705, né, da Lei Seca, conhecida como Lei Seca. Vocês estiveram com 2 enfoques diferentes, o professor Zé Mauro com enfoque acadêmico e o Fernando Diniz com enfoque de um representante das vítimas de trânsito. Eu queria ouvir do Fernando Diniz, com relação à audiência pública, como você percebeu a Corte com relação a essa questão da Lei 11.705? Qual foi a sua impressão da sua ida a Brasília, Fernando? Eu comecei a ver, eu disse, eu realmente, aquilo que eu disse no dia lá, me dirigindo ao ministro Luiz Fux, aquilo foi uma coisa, não teve nada de preparado, foi uma coisa muito improvisa. Eu digo, eu não vim falar de números, eu não vim falar de estatísticas, eu não vim apresentar curvas. Outros já fizeram e apresentaram de forma brilhante. Eu vim aqui como um representante de vítima de trânsito, como um pai órfão, como eu me classifico, apresentar um depoimento autêntico e irrefutável daquele que perdeu, né, que sofreu, passou pela dor maior, que perdeu um filho em plena efervescência de suas vidas. Então, eu comecei a entender e comecei a ver ali do púlpito a reação do próprio ministro Luiz Fux. E segui nessa linha. Eu ainda ousei dizer isso para o ministro Luiz Fux, eu disse, excelentíssimo senhor ministro, quando um juiz arbitra como sentença o pagamento de uma cesta básica, ele neste momento compara a vida dos nossos filhos a alguns grãos de arroz e feijão. Então eu deixo aqui uma pergunta no ar. Senhores da lei, quanto vale a vida dos seus filhos? Então, aí fica essa mensagem para todos, para ministros, para o nosso judiciário, para os homens todos da lei, para os especialistas e para o cidadão civil, para a sociedade civil, que essa tem que mudar o comportamento. Não podemos aceitar. Ninguém está isento de passar pela dor que eu, minha família e milhares de pais passam todos os dias nesse país por um motivo fútil, evitável e muitas vezes anunciado. Um acidente de trânsito, na maioria das vezes, ele é anunciado. Agora, queria ouvir também a sua visão como professor universitário, né? Como professor universitário, porque a universidade tem muito a contribuir nesse processo, né? E nós temos trazido, assim, nessa parceria com a universidade, já muitos seminários. E, a partir daí, também criamos um caldo de cultura que discutiu, inclusive, com participação importante, lógico, o cenário foi nacional, mas até mesmo a Lei 11.705 foi discutida aqui. Em Brasília. E trabalho da UFRJ embasou no ML, embasou, inclusive, a justificativa da alcoolemia zero, né? Porque dessa 30% das vítimas fatais estavam com a alcoolemia entre 0 e 0,6, a alcoolemia baixa. Então, era uma porção muito significativa, né? Foi um dos pilares aí dessa adoção da alcoolemia zero. E agora, está havendo muita produção acadêmica, não é isso? Né? Dentro da universidade na área de álcool? Nós estamos estabelecendo um programa integrado sobre a questão de álcool e acidente de trânsito também, quer dizer, com Portugal. E que demonstrou que essa alcoolemia de 0,6 não era suficiente. 35%, 1/3 dos acidentes ocorria com a alcoolemia mais baixa. Quer dizer, e isso vinha de contra a nossa proposta também de entender que o álcool atua sobre o cérebro, mas não precisa ele provocar mudanças de reflexos motores a nível de reflexologia, né? Mas é importante que o álcool atue em doses, às vezes não grandes, doses menores, na mudança de comportamento. E isso desinibe, isso tira um pouco a noção de risco, torna a pessoa mais ousada, mais liberal e incapaz de avaliar bem o risco que é conduzir, por exemplo, em excesso de velocidade. Então, o excesso de velocidade, muitas vezes, o indivíduo bebeu pouco. Ele não está alcoolizado num nível clínico evidente. Mas está eufórico. Mas está eufórico. E mais do que eufórico, eles estão com a perda da noção de risco. E sendo jovem, você entende bem,
que sendo jovem já tem aquela compulsão com álcool, isso aumenta mais ainda, então aumenta até a certa agressividade. Eu vou até ser mais simples e deixar uma mensagem, se você me permitir. Vontade. Uma mensagem para todos aqueles que ouvirem. Aquilo que me atingiu diretamente é o meu filho, a morte. Mas eu quero dizer que a morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é aquilo que morre dentro de nós enquanto nós vivemos. Então, que cada um faça a sua parte com muita responsabilidade. Viver é muito bom, mas tem que ser com responsabilidade. E não adianta ter razão. Depois do fato consumado, não adianta ter razão, tem que ter responsabilidade. Muito bem. Eu acho que eu vou encerrar o nosso papo aqui com os especialistas com essa mensagem do Fernando Diniz. Nosso bate-papo foi muito bacana, gostei muito, agradeço aqui a presença de vocês também. Eu acho que as pessoas que viram também conseguem ampliar um pouco assim, o seu conhecimento, conseguem ampliar um pouco a sua, digamos assim, a sua forma de pensar sobre o tema, né? Conseguem ter uma cultura um pouco mais comprometida com a segurança, a cidadania no trânsito, que é o que a gente busca, né? Não ter essas perdas, especialmente as perdas humanas, e nesse trânsito que a gente pode e deve melhorar nessa mudança que é tardia e necessária, né? Então, eu aqui deixo um grande abraço para vocês e a gente também deixa um abraço para todos que nos estão assistindo. Um forte abraço para todos.